Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Canella, do grupo de especialistas em diabetes aqui da Bradon, e hoje mais um assunto aí curioso, né? Mais um assunto interessante para a gente discutir e desenvolver mais e aprender, né, em relação ao controle glicêmico, às consequências e ao conjunto de eventos oriundos do diabetes, né? Dessa vez eu vou falar com vocês sobre a resistência insulínica e o Alzheimer. Olha só que interessante. A gente vai discutir aí essencialmente como que o diabetes pode interferir, pode influenciar ou pode, de certa maneira, aí, potencializar o aparecimento dessa doença, ok? Então, inicialmente a gente vai fazer uma breve caracterização para que todos consigamos aí entender o que é a doença de Alzheimer de uma maneira bem simples, pelo menos os mecanismos fisiológicos, e depois as relações aí entre a resistência à insulina diabetes e a doença de Alzheimer, tá? Para a gente poder estabelecer algumas conexões, entender os processos e a relação entre elas, ok? Bom, então vamos lá. Então, na verdade, aqui, a doença de Alzheimer é a definição, né, de um processo neurodegenerativo que afeta basicamente aí memória, cognição, processamento de informação, tá? Não é, provavelmente aí a maioria daqui já conhece, ou já viu, conhece alguém, já ouviu falar de alguém que tem Alzheimer. A pessoa não se lembra, ela tem dificuldade de assimilação de informação e de processamento da informação, né? Então, isso começa a se tornar cada vez mais difícil por conta de neurodegenerações que vão acontecendo lá no cérebro, ok? Como que ela se desenvolve? Basicamente aí de duas maneiras básicas. Aumento da proteína beta-amiloide, tá? Essa proteína em excesso, ela aumenta a formação de placas senis no cérebro. Então começa a aumentar um monte de placazinhas lá que diminui a neurotransmissão. Ou, né? Uma hiperfosforilação da proteína tau, que é uma proteína que ela forma emaranhados de neurofibrilas junto dos neurônios. Aí começa também a diminuir a ação dos neurotransmissores, principalmente aí acetilcolina, noradrenalina e dopamina. Então, essas duas proteínas aumentadas, vamos dizer, em excesso, elas aumentam a produção de placas e de emaranhados, diminui a ação dos neurotransmissores, provocando aí degenerações cognitivas, né? Como isso funciona? Vamos lá. Existe uma relação entre a resistência insulínica e a doença de Alzheimer, tá? Então, o aumento pelo excesso, vamos imaginar aí, diabético tipo 2, resistente à ação da insulina. Então, o excesso de insulina aumenta a produção de enzimas degradadoras de insulina, a IDE, né? Elas competem com a beta-amiloide. Por quê? Porque ela também atua na regulação da beta-amiloide. Quando tem muita insulina, essas proteínas, essas enzimas vão se voltar, na maior parte delas, para degradar a insulina. Sobra a beta-amiloide entrando no sistema nervoso. E aí aumenta as placas senis, né? Essa é a causa, né, e o efeito. Porque tem a redução também da PI3K, da AKT, todas aquelas enzimas, da cascata de sinalização da insulina, e tudo isso acarreta no aumento da beta-amiloide. Aí começa a aumentar a placa senis, né? Aumento da enzima glicogênio sintase quinase 3-beta, GSK3-beta. O aumento dessa enzima por diminuição da ação da AKT, ela aumenta a fosforilação da proteína tau. Aumentou a fosforilação da proteína tau, aumenta o emaranhado de neurofibrilas, reduz a neurotransmissão. E aqui outros fatores, redução do IGF-1, fator neurotrófico derivado do cérebro, que também aumenta a beta-amiloide, essas são menos importantes na questão da hiperglicemia, mas para a gente entender. Aumento da proteína C reativa, isso sim por conta dos agentes das citocinas pró-inflamatórias, né? Também aumenta a beta-amiloide.
e alterações, obviamente, na proteína precursora da amiloide, né? Que aí acontece o que? A hipotrofia cerebral, a redução de tecido cerebral. Então, tudo isso está associado com a doença de Alzheimer, ok? E olha que interessante, existem correntes teóricas que sugerem que usam até o termo diabetes tipo 3. Mas peraí, de tipo 3, né? Tipo 1, tipo 2, né? Então, eles consideram que essa perda cognitiva pela hiperglicemia como um terceiro tipo de diabetes. É uma corrente teórica, então deixo a terminação para vocês, né, para vocês concordarem ou não, né? Porque basicamente, se a gente for parar para pensar, esse é um efeito secundário do diabetes tipo 2, né? Ou até do diabetes tipo 1, mas é mais difícil porque tem a ver com excesso de insulina no sistema, né? Ok? Então vamos lá. Eu acabei de falar tudo isso, agora vamos entender isso de uma maneira mais desenhada, né? Então, ó, basicamente aqui, ó, vou ajustar aqui para vocês, aqui, para ficar melhor. Então, vamos lá. Deficiência na captação de insulina no sistema nervoso central. Então, resistência à ação da insulina. O que vai acontecer? Um excesso de insulina circulante. Aqui, ó, as enzimas degradadoras de insulina, enzimas degradantes de insulina, elas, ao invés de fazerem o trabalho de amenizar a ação da beta-amiloide, elas vai competir. Tem muita insulina, eu preciso remover essa insulina. Então, ela vai degradar a insulina e deixar a beta-amiloide livre para entrar no sistema nervoso. E aí, ó, doença de Alzheimer. No diabetes tipo 2, excesso, né, de insulina no sistema devido à resistência. Diminuição ali do receptor, da ação no receptor. Então, a gente tem aqui uma diminuição da AKT, diminuição das fosfatases, da enzima fosfatase. O que vai acontecer com a GSK3-beta? Ela não vai ser fosfatada. Quando ela é fosfatada, ela fica inativa. Ela não fosfatada e não tendo ação para ela, ela vai hiperfosforilar a proteína tal. O que vai acontecer? Morte neuronal, doença de Alzheimer. Então, olha que interessante. Além de todas as outras doenças aí secundárias do diabetes, ainda temos o prejuízo cognitivo. É comum na hipoglicemia crônica, mas na hiperglicemia, na resistência à ação da insulina, por excesso de insulina no sistema, isso acaba se tornando também perigoso, ok? Então, recapitulando, né, bem rapidinho, né, é uma aula bem rápida. Então, a resistência à ação da insulina barra diabetes, ela é um fator de risco para a doença de Alzheimer, para a doença, né, distúrbios cognitivos, né? Então, os desajustes metabólicos alteram a homeostase da neurotransmissora, da homeostase neurotransmissora cerebral, ou seja, né, devido ao excesso de insulina, devido à competição da IDE, escapa a proteína beta-amiloide, entra no sistema, por conta também da não fosfatação da glicogênio-sintase, quinase 3-beta, ela vai hiperfosforilar a proteína tal e essas duas proteínas, a beta-amiloide e a proteína tal em excesso, diminuem a neurotransmissão e aumentam a incidência e o risco do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Simples assim, né? Então, mais uma informação importante, uma curiosidade importante em relação ao diabetes, né? Espero que tenha clareado aí a nossa visão em relação à doença, em relação aos fatores, e nos próximos vídeos continuaremos aí com mais informações, tá? Muito obrigado e até a próxima.